irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Estamos aqui hoje, nesta noite, para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, mas também para ouvir a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que hoje eu estou aqui pela graça. Um dia bastante agitado, e saí daqui tentando sair até um pouco mais cedo hoje, adiantando mais os primeiros dias dos meses, sempre o primeiro dia do mês, para mim, especificamente, é bem complicado, e hoje, principalmente. Mas o Senhor nos dá a sua graça de estarmos aqui novamente, para poder servir a Ele, para poder ouvir a sua voz, para poder ser usada por Deus como instrumento do Senhor para falar ao coração da igreja. E eu queria mais uma vez pedir aos irmãos que pudessem abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Nós voltaremos a ler o versículo 15. E também restaremos o tema desse mês, amém? Diz assim o tema: frutifique e seja um agente multiplicador na sua família. E no texto, que é o texto básico, nós temos uma declaração do nosso irmão Josué, que diz: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. A minha versão é uma versão linguagem de hoje, mas a versão que os irmãos são, que está sendo divulgado nas nossas redes sociais, nos nossos cartazes, é a versão da Nova Linguagem Internacional, a NVI. E queridos, nós temos louvado ao Senhor por este tema e por essa divisa que Deus ele nos traz para este mês. E além de trazer esse divisa e tema para a igreja, a nossa convenção traz um tema mais especial ainda. E esses dias eu estou muito alegre como gestora e como mãe, porque através dos devocionais que eu tenho recebido, eu posso reafirmar as verdades de Deus para meu filho e combater aquilo que o mundo tem dito como mentira e como inverdade, e fazendo com que crianças e adolescentes sejam levados ao engano, porque família é criação de Deus. Amém? Vamos dizer? Família é criação de Deus. Pai de amor, diante de Ti estamos nessa noite e queremos, Senhor, mais uma vez adorar ao Senhor através da oração e apresentar, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos e as nossas famílias. Quero nessa hora, Senhor, apresentar, ó Deus, a minha vida. Tu sabes como me encontro, Tu sabes como está, Senhor, a mente e o corpo cansado, mas eu encontro forças no Senhor, e aqui me coloco neste momento, te pedindo, Espírito Santo de Deus, renova as minhas forças, renova a minha mente. Deus, usa-me para o louvor da Tua glória. E assim como o Senhor tem falado, ó Deus, ao meu coração, fala ao coração da Tua igreja, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar nos nossos dias, uma oportunidade ímpar neste mês, e podemos louvar grandemente ao Senhor pela maneira como Ele usou o pastor Pereira, a instrumentalidade de trazer esse tema tão propício para este momento que nós estamos vivendo. Dias em que nós vamos ter a oportunidade de experimentar um verdadeiro avivamento, mas não é um avivamento só na igreja. O avivamento vai começar no seu lar. O avivamento vai começar na sua casa, onde nós estamos sendo convidados a voltar às primeiras obras, a voltar ao início de tudo
E assim como aquele casal que Deus criou, estarmos dependendo somente do Senhor. E estarmos tendo a oportunidade de buscarmos relacionarmos com o nosso Deus em família. Algo que nós temos perdido nos dias atuais. Ontem estávamos com o meu grupo de pequeno grupo e nós estávamos falando sobre isso. Nós estamos vivendo dias em que as famílias, elas estão sendo atacadas. E o ataque é um ataque disfarçado. É um ataque em que hoje, você como mulher, eu como mulher, muitas vezes tem que trabalhar fora. E além do trabalho fora, você tem o trabalho de casa. E quando você chega, muitas vezes você está cansada, fadigada, e você não tem o tempo de cuidar, nem do seu esposo, nem do seu filho, e nem de você mesmo. E muito menos nós temos tido tempo de dedicarmos o nosso tempo com Deus em família. Isso, quando eu falo, eu não falo só a mulher, eu falo também para o homem. Porque o homem também tem vivido dias em que na luta do dia a dia para trazer a subsistência da sua família, muitas vezes 2 empregos, tem homens e pais de famílias que são 3 empregos, para que possa estar assim trazendo a subsistência da sua família. E nessa corrida desenfreada de vivermos bem neste mundo, nós temos esquecido de estarmos vivendo o melhor que Deus tem para nós, que é a sua relação, a nossa relação para com Ele. E nós estamos tendo a oportunidade nesses dias de nos colocarmos na posição. Josué, quando ele chega e convoca o povo de Israel, e ali reúne todos os anciãos, os chefes, os juízes, os oficiais, ele convoca neste chamamento, e ele está prestes. A gente vai ver que no relato, nos versículos anteriores, a Bíblia diz que ele já está no fim dos seus dias, mas ele sente a necessidade de fazer essa grande convocação, e de colocar esse povo, e chamar esse povo há uma responsabilidade de se posicionar diante do Senhor e escolher servi-lo de todo coração. Quando nós paramos para meditar na nossa divisa, nós percebemos que ela é uma declaração. Josué, no versículo 15, ele declara diante de todas as famílias de Israel, diante de todos os chefes de Israel, ele faz uma declaração que tem um significado. Ele está expressando aqui diante de todos o compromisso que ele tem com o verdadeiro Deus. E esse compromisso que Josué está expressando nessa declaração, ele está expressando dentro da unidade familiar. Porque Josué poderia dizer: eu servirei ao Senhor, tomando uma posição individual. Mas Josué, ele enfatiza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele declara, ele assume um compromisso com o verdadeiro Deus dentro da sua unidade familiar, com a sua família. E a gente vai meditar um pouquinho nessa noite. Nós já temos ouvido aqui maravilhosas mensagens. A de domingo pela manhã, mesmo se a gente ficasse aqui aquela manhã e o restante da tarde ouvindo o pastor Emanuel pregar e relatar sobre o tema, a gente não teria vontade de ir para casa, nós nos sentiríamos cansativos. Mas no domingo à noite, o seminarista Antônio também foi usado por Deus, falando sobre os 2 capítulos de Josué, o 23 e o 24, onde no capítulo 23, Josué ele vai fazer uma exortação ao povo de Israel a observar a lei. Só que, queridos, quando eu estava preparando a mensagem, me veio à mente que o nosso Deus, ele é um Deus que ele tem
um desejo. Como é o Deus que criou a família, Ele é o criador da família, Ele tem uma grande preocupação com esse núcleo que Ele criou. E essa preocupação de Deus vai desde o jardim, quando o homem e a mulher pecam, mas em toda o seu direcionamento, em toda a trajetória da história, nós vamos ver Deus levantando homens, e esses homens vão trazendo orientações da sua parte, para que a família, ela esteja no centro da vontade de Deus. Quando a gente lembra de Moisés, e que Moisés foi aquele que Deus usa para libertar o seu povo, nós vamos ver que no decorrer da história, após se concretizar a promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó com a sua descendência, o povo de Israel, ele é dividido, não é só uma tribo, mas é uma família. É muito interessante que na história, o que nos identifica como família é o nosso sobrenome, não é verdade? O nosso sobrenome tem um peso muito forte e importante, e é algo que fica marcado na história. Se nós formos pesquisar, várias famílias vieram de Portugal e aqui se estabeleceram. E nesse estabelecimento, hoje, muitos desses sobrenomes, hoje está talvez até no meu nome, no seu nome. Alguns carregam família Santos, outro a família Silva. E muitos são identificados dessa maneira. E quando ocorre o enlace matrimonial, o que é que ocorre? Há uma união de famílias, de gerações. E quando a gente vai observar, a minha família é imensa, identificada como a família dos Gonçalves. Se você chegar em Governador Mangabeira e falar família dos Gonçalves, será lembrada por aqueles que são de lá e vivem há muito tempo, de dois irmãos, Manuel Gonçalves e Maximiliano Gonçalves. E é uma presença tão forte que quando primos meus chegavam na cidade e que não cresceram lá, viviam em Salvador, era só chegar nos pontos e dizer: eu sou neto de Massu ou de Manuel. As portas eram abertas, porque o nome da família tem um peso muito grande. Isso não é só no interior, isso em muitas cidades ainda hoje. Hoje, o que identifica uma família bem-sucedida é o nome, não é verdade? E na tribo, quando elas foram divididas, todas elas tinham o nome de quem? De um dos filhos de Jacó. No momento em que Moisés sai do Egito com todo aquele povo, com toda aquela geração, a identificação deles era por famílias, preservando aquilo que Deus tinha com cada um deles, preservando a promessa de Deus a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que a Bíblia não fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. A Bíblia fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque a preocupação de Deus não é com um lugar, não é com uma localidade. A preocupação do nosso Deus é estabelecer aliança com famílias. O que Deus deseja é estabelecer alianças com famílias. E quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, momentos antes também, já chegando momentos de Moisés se despedir do povo, a gente vai ver Moisés dando várias admoestações, várias orientações. E uma das orientações interessantes que eu meditei foi a admoestação contra a infidelidade.
E no capítulo 7, dos versículos 6 a 9, Moisés, servo do Senhor, vai dizer assim para o povo: porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Percebam aí, o juramento Deus fez a quem? Aos pais, chefes de famílias. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para os que o amam e cumprem os seus mandamentos. Queridos, desde que o homem sai do Éden, desde que ele continua percorrendo aqui nesse propósito de multiplicação, de encher a terra, o Senhor sempre levanta homens para direcionar um povo escolhido dele, para que esse povo pudesse amar ao Senhor, temer ao Senhor e servir ao Senhor de todo o coração. E nessa declaração que Josué faz, e que ele relembra todos esses fatos, porque uma das coisas que é muito interessante é que ele foi testemunha ocular. Ele estava presente em toda aquela trajetória. E a Bíblia, quando chama Josué para essa missão de substituir Moisés, a Bíblia, ela vai apresentá-lo da seguinte forma: depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Em algumas versões, diz que ele era servo de Moisés, mas também o coloca como servo do Senhor. Josué foi alguém que seguiu o seu líder com muito respeito, com muita reverência, com muita obediência, com muita consideração. Ele reconhecia a autoridade que estava acima dele, abaixo de Deus. E ele seguia os seus passos. Ele o servia. É interessante aqui quando a gente lembra da mensagem do seminarista Antônio, e ele fala: quem é que tem líderes? Quem é que tem pastor? É importante quando a gente reconhece aqueles a quem Deus coloca como liderança sobre nós. Porque da mesma forma que esses líderes hoje estão, Deus pode te usar também, dependendo da sua vida de dedicação a Ele. E o que a Bíblia relata é que Josué era alguém que servia a Deus de todo o coração. Na trajetória dele, não há nenhum relato de infidelidade ou de desobediência de Josué, ou para com o seu Senhor, ou para com Deus. Em todos os momentos, e em todas as ordens que ele dava, ali ele estava cumprindo fielmente. E é aqui, irmãos, quando eu parei e fui meditar no que é servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que significa servir ao Senhor? Servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração. Um dos mandamentos de Deus para nós: amarás o Senhor teu Deus
com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Servir ao Senhor significa isso. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. Servir ao Senhor significa adorá-lo com exclusividade. Quando Josué se coloca diante daquele povo e ele diz: agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joga tudo que vocês trouxeram lá de Eufrates fora. Joga tudo que vocês trouxeram lá do Egito fora. E decidam hoje servir ao Senhor e adorar o Senhor com exclusividade. Significa para hoje, servos de Deus, nas nossas famílias, tomar a decisão de jogar os deuses que nós temos postos de maneira involuntária dentro do nosso lar. Quantas vezes nós colocamos outras coisas que não é o Senhor como prioridade em nossa vida? E por colocar determinadas coisas como prioridade, nós não conseguimos ter tempo para oferecer ao nosso Deus, nem individualmente e muito menos em família. Eu falo isso que como mãe, muitas vezes eu enfrento, como esposa, muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Como é difícil eu orar com meu esposo. Como é difícil muitas vezes eu orar com o meu filho. Porque na correria das minhas atividades, isso é deixado para trás. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos colocado até isso aqui, ó, como prioridade. E isso tem se tornado nosso Deus. Nós temos colocado as redes sociais como prioridade. E isso tem se tornado nosso Deus. Então, o que o Senhor está nos chamando neste mês é adorar ao Senhor com exclusividade no nosso lar. Deitar os deuses fora e servir e adorar ao Senhor. Servir ao Senhor significa temê-lo e obedecê-lo acima de tudo e de todos. Não é você ter medo, é você temê-lo, é você ter reverência, é você reconhecer a santidade de Deus, é você saber que você não está diante de qualquer pessoa, mas você está diante do grande eu sou, o Deus Criador de todas as coisas. E muitas vezes tem momentos que a gente não consegue reconhecer a soberania de Deus. E queremos barganhar e colocar Deus, né? E tratar Deus de uma maneira como Ele não deve ser tratada. E isso é falta de temor. Precisamos aprender a temer ao Senhor. Precisamos aprender a lembrar daquele texto que diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Tenha reverência. Você está diante do eu sou. Você não está diante de qualquer Deus. E quando eu lembro disso, eu me lembro da minha infância. Essa semana nós nos lembramos lá no nosso pequeno grupo. E eu tenho isso está marcado em mim. Porque a minha mãe, quando ela se converteu, ela deixou essa marca. Eu hoje não tenho sido a mãe que ela foi para mim, com o meu filho. Mas ontem nós estávamos nos lembrando que todas as noites, antes de dormir, a gente não dormia enquanto não lesse a palavra e não orasse. A gente pegava até no sono, no sofá, mas só ia para a cama depois disso. Muitas vezes era rodeado na cama dela, mas isso era uma prática diária. Quer ver uma outra coisa que minha mãe fazia e eu lembro? E isso eu tento colocar com meu filho. Todas as vezes que a gente saía ao culto,
E na igreja que nós congregávamos, esse texto ficava na parede. Quando você chegava, a Bíblia estava lá aberta e o texto escrito. Não tinha como você não gravar esse texto. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E a missionária Sônia, que foi quem nos evangelizou, ela tinha esse princípio. Você está na casa de Deus, você precisa ter reverência. Isso era ensinado dos pequenos aos grandes. Se um adulto estivesse conversando, ela sentava do lado dele e falava, leia a lei. Se uma criança estivesse, ela lia para a criança. E minha mãe nos ensinou, antes de sair de casa, beba a sua água, vá no banheiro, porque na igreja não é lugar de você estar andando, na igreja não é lugar de você estar saindo toda hora. Você vai chegar lá e você vai sentar. E se você levantar, a irmã Dalva, né? Vai rolar. Irmãos, isso era diário. Era eu e meu irmão. A Nani estava menorzinha. Mas eu e o Luciano lembra muito bem disso. E tinha momentos que isso acontecia. O Luciano Peralta, às vezes, ele... E dali do lugar dela mesmo, ela fazia o sinalzinho. E do lugar dele, ele se sentava e lá ele ficava. Porque a sinalização de casa trazia a lembrança para a gente. Porque o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos desde criança a servir ao Senhor. Nós precisamos inculcar neles a palavra de Deus e o respeito e o temor ao Senhor. Porque nós não estamos servindo a qualquer Deus. Nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. E Ele merece o nosso respeito. Se for analisar e ver a Bíblia, em vários momentos, nós vamos ver homens como Moisés, como Josué, que no seu encontro com Deus, nos momentos em que ele estava, a Bíblia falava, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está, ele é santo. Servir ao Senhor é reconhecer a santidade de Deus. E é buscar ser santo como o Senhor é. É temer ao Senhor, é obedecer ao Senhor. E acima de tudo e de todos, significa dedicar-se completamente à sua vontade. Não é fazer mais a minha vontade, mas é fazer a vontade soberana do Senhor. E quando eu lembro disso e meditando e trazendo esses pontos aqui para os irmãos do que é servir ao Senhor, essa semana, na segunda-feira, na terça, no meu momento com Deus, no meu dia, aqui eu cheguei, e como é complicado você estar no propósito no seu dia de trabalho, né, irmão Francisco? É ou não é complicado? Parece que aparece N coisas naquele dia, só para tirar você ali do sério. E na terça-feira, irmãos, foi um dia de grandes lutas aqui pela manhã na escola. Mas aí eu tive um momento, aí eu sentei para realizar meu trabalho. E ali procurei, porque eu gosto sempre de trabalhar ouvindo música. E nesse dia eu disse, eu vou escolher uma palavra de Deus. Eu quero meditar nessa manhã. E a palavra que eu escolhi do pastor Luciano Subirá, e ele falava sobre santidade gera intimidade. E ele me trouxe um exemplo que é tão interessante, mas que para a gente meditar tem um sentido tão assim, importante. É que ele fala que a gente precisa reconhecer a santidade de Deus e entender que Ele nos chama para sermos santos como Ele é. E no nosso serviço existe essa busca de obediência ao Senhor completa a Ele, fazer a vontade dEle. E é nessa busca que a gente vai buscando ser como o Senhor é. E aí ele trouxe um exemplo de que se fosse oferecida a nós, eu estou hoje aqui com minha garrafinha de água, se fosse oferecida a nós água mineral, e essa água mineral
tivesse só 98% dela mineral. Mas se tivesse sido colocado nela, o que tem acontecido nos últimos dias? A gente encontra água mineral sendo vendidas aí adulteradas, né? Se dentro dessa água mineral tivesse 2% de água de esgoto, e você soubesse, você beberia? Ninguém beberia. E ele colocou, interessante que a gente não tem coragem de beber, mas constantemente nós nos colocamos diante de Deus nesta situação. Estamos só com 98% fazendo a vontade de Deus. Isso quando chega a 98%. Porque tem muitos que não chegam nem a 98%. E você quer que Deus te aceite do jeito que você está. Cheios de imoralidade, cheios de mentira, cheios de sentimentos que são contrários à vontade de Deus. E sentimentos esses que muitas vezes não é nem entre você e Deus. Muitas vezes são sentimentos que são produzidos no seio da sua família, onde deveria ser o lugar de harmonia, como nós cantamos, onde deveria de ser a bênção que nós aqui profetizamos. Mas a gente não consegue viver o ideal de Deus. É o lugar em que mais temos a dificuldade de mostrar ali as características de um servo do Senhor. Todos os pastores que chegam aqui, todas as pessoas falam isso. E eu acho que falo mais ainda, porque quão difícil é viver no lar. Porque a gente fora dele, a gente até demonstra, a gente tem atitudes, a gente age de maneira diferente. Mas dentro de casa, muitas vezes, é ali que as pessoas te conhecem como você verdadeiramente é. E você quer que o Senhor te aceite dessa maneira. Tem como você frutificar no seu lar? Tem como você ser um agente de Deus de multiplicação nele? Infelizmente não. Ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio na presença dele. O servo do Senhor serve a ele e não mais ao pecado. Como o apóstolo Paulo diz, o pecado não mais terá domínio sobre mim, sobre você, sobre nós. É uma promessa de Deus. E essa promessa já foi concretizada na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz paz estava quem? Sobre ele. Então não há mais como servir ao Senhor e ao pecado. A gente tem que escolher. É o que Josué conclamou o povo a fazer naquele momento. Escolha a quem vocês vão servir. Se a Deus ou se aos deuses. A gente precisa ter uma decisão. O servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Josué afirma que não só ele, mas a sua família está comprometida com o serviço de Deus. Aí eu pergunto, e tenho feito essa pergunta a mim: será que eu e a minha família já assumiu esse compromisso? O que é que falta para que a minha família assuma este compromisso? Será que eu tenho sido empecilho para que o meu cônjuge, para que a minha cônjuge, para que os meus filhos assumam este compromisso?
Será que eu não tenho servido ao Senhor de todo o meu coração, com exclusividade, temendo a Ele, colocando Ele acima de tudo, obedecendo em todas as coisas, me dedicando completamente para o serviço do Senhor? Eu quero confessar aqui, os irmãos, uma situação que eu vivi com o meu filho. E eu precisei tomar uma atitude para mudar de posição. As nossas crianças hoje, elas têm tido um poder de decisão e algo em que elas muitas vezes não aceitam não como resposta e só querem que a vontade delas seja cumprida. Sou eu, mãe, que percebo isso, ou na sua casa também é assim? Não é assim na minha só não, viu? Está assim em muitas casas. E está muito preocupante, porque a geração que está vindo está pior do que o meu. Se o meu já está assim, tem uma geração aí vindo pior. E chegou momentos em que na minha casa eu tive dificuldade, porque o meu trabalho é na igreja. E muitas vezes eu tenho que voltar para onde? Para a igreja. E quando eu saía daqui durante o dia de trabalho, era uma dificuldade para eu voltar, porque Miguel não queria e não aceitava que eu viesse para a igreja novamente. A senhora só vive na igreja. Na mente dele, ele não conseguia diferenciar o momento da escola e o momento da igreja. Só que muitas vezes, irmãos, no meu cansaço, eu cheguei a fazer a vontade de meu filho. E aí, quem foi que eu coloquei como Senhor da minha vida? Foi Deus? Foi Miguel. Assim como eu, tem muitas que passam a situação de que é o marido. Você trabalhou o dia todo, você está cansada, com a mente cansada. Muitos crentes e muitos que não são crentes. Mas pasmem, que muitas vezes isso está acontecendo com crentes. E aí ele diz, não vá hoje não, descanse. Você já passa seu dia todo, você já faz tantas coisas. E aí você coloca quem como Senhor? Seu esposo. Não que a gente não deva obedecer, mas o Senhor, Ele precisa sempre estar em prioridade. Porque o próprio Senhor diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, para o segui-lo, não pode ser seu discípulo. Eu preciso colocar o Senhor como prioridade em minha vida. E buscar o Senhor, crendo na palavra dEle, na promessa dEle. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais é o filho, as demais é o esposo, as demais é tantas outras coisas que é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na vida deles. Mas a gente precisa continuar colocando o Senhor como prioridade. E aí uma das coisas que a gente aprende com Josué é que a família sempre estar a serviço do Senhor. A família precisa estar a serviço do Senhor. E é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível. Eu não digo a um momento que você tenha que estar aí com sua família. É algo especial, momento. Mas que naquele momento, aquele momento de harmonia, você esteja em família, adorando a Deus, glorificando a Deus. Fazendo com que aquele momento seja especial. Porque Deus preza por isso. Deus quer a unidade da família. Deus quer a boa convivência da família. Mas que neste sentido, você entenda que aquele momento é o momento da sua família e que você está glorificando o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, nós devemos fazer sempre para o quê? A glória de Deus. Então nós podemos servir ao Senhor
no nosso seio familiar, apresentando os nossos projetos alinhados à vontade de Deus. Precisamos conhecer, irmãos, qual a vontade de Deus para mim, qual a vontade de Deus para minha família, naquilo que é necessário fazer. Você precisa consultar ao Senhor, antes mesmo de consultar a sua esposa, antes mesmo de consultar a sua esposa. É possível, irmãos, alcançar satisfação dentro do lar, objetivando, antes de tudo, a vontade de Deus. O seu objetivo maior é servir ao Senhor. Josué, ele nos apresenta e nos mostra que a família, uma família comprometida com a sua unidade, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se compromete, mas esse compromisso é feito na unidade da família. Ele não fala só que ele servirá ao Senhor, mas ele diz: eu e a minha casa. Pronome pessoal está em primeiro lugar. Eu. E aqui como líder, como chefe de família, como sacerdote do seu lar, ele toma a posição da sua casa, nesta decisão de servir ao Senhor com fidelidade, com integridade. A declaração de Josué mostra que ele estava comprometido com Deus, mas ele também estava comprometido com a sua família. Ele estava se posicionando como um agente de multiplicação. Irmãos, a Bíblia não fala aqui da mulher de Josué. A Bíblia não relata se ele teve filhos, quantos filhos ele teve. Não há relatos. Só é relato de um homem que dedica a sua vida ao serviço do Senhor e que nos fins dos seus dias, ele faz uma declaração e um compromisso de continuar servindo ao Senhor até o fim dos seus dias. Mas esse compromisso ele faz juntamente com a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso indica que mesmo que Deus o levasse, o relacionamento que Josué tinha com Deus, a intimidade de Josué com Deus e a maneira como ele direcionava a sua casa, ele estava afirmando que mesmo que eu vá, a minha casa continuará servindo ao Senhor. Eles não deixarão de servir ao Senhor, porque eu fui agente de multiplicação na minha casa. Eu fui um agente de Deus no meu lar. Assim como eu estou comprometido com Deus, eu conduzirei toda a minha família a ter compromisso com o Senhor, a servir ao Senhor com integridade, com verdade e com sinceridade. E o que nós temos aprendido em nossas devocionais é que Deus, Ele sempre propicia momentos. E Deus é um Deus de aliança. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E quando o homem se coloca na presença do Senhor para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo, com integridade de coração, com fidelidade, o Senhor honra este homem e abençoa seu lar. O Senhor faz com que haja frutificação. O Senhor faz com que haja vida. O Senhor faz com que a bênção seja presente. O Senhor faz com que o que nós aprendemos no PGM, na lição dessa semana, e que a leitura de hoje, o Senhor faz com que a convivência seja harmoniosa, de tal forma que todos são dirigidos a adorar e a servir a Deus. O Senhor faz com que nós experimentemos uma vida frutífera. Quando você, pai de família, quando você, mulher, mãe, esposa,
Quando você, filho, se compromete a servir ao Senhor e ser um agente de Deus na sua família, para que todos também estejam servindo ao Senhor, o Senhor faz com que essas bênçãos te alcancem. E eu gostaria que você abrisse o Salmo 128. E no Salmo 128, nos diz que o homem que toma essa posição, que é a posição que Josué tomou, ele experimenta a felicidade no seu lar. O texto do Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Queridos, aquilo que Deus tinha a cumprir na vida de Josué, no tempo de batalha, Deus cumpriu. Mas neste momento aqui que Ele está convocando o povo, a gente percebe, a gente fez a leitura e já ouviu aqui em mensagens anteriores, no capítulo 23, que o povo de Israel agora estava experimentando um tempo de paz. Havia dissipado as guerras. Aqui agora a promessa de Deus para Josué se cumpre. E ele estava experimentando isso. E a Bíblia diz que o Senhor fez prosperar e durante os seus dias houve paz. Durante os dias em que Josué esteve vivo, após aquela conclamação e a decisão do povo de Israel de adorar ao Senhor, houve paz. Josué experimentou um tempo de paz. Mesmo ele indagando ao povo. No versículo 19, ele fazendo uma afirmação. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. O que é que Josué está aqui querendo dizer àquele povo? Gente, Josué caminhou com Moisés. Josué conheceu os pais de todos aqueles que agora estavam com ele. A Bíblia relata que Josué também teve a oportunidade de caminhar com alguns. E mesmo nos momentos de sua caminhada, Josué orientando esses homens e essas famílias a buscarem ao Senhor, a Bíblia vai relatar que sempre havia um que se levantava contra Deus. Sempre havia um que buscava desobedecer. Sempre existia um que buscava fazer totalmente o contrário daquilo que era orientado. A gente vai ver o relato de Acã e sua família, que é toda dizimada por não ter ouvido a voz do Senhor. E de não pegar nada daquele povo. Vocês vão lá, eu vou dar a vitória, mas não peguem nada. Eles desobedeceram. Então Josué conhecia aquele povo e sabia que ali naquele meio haveria aqueles que haveriam de desobedecer ao Senhor. Haveria aqueles que tomariam deuses estranhos. Mas é uma coisa interessante que eu quero deixar aqui para os irmãos e chamar a atenção. Josué conhecia o Deus a quem ele servia. E sabia
que se esse povo tomasse essa posição, Deus não teria misericórdia deles, porque todas as orientações tinham sido dadas. Interessante, irmãos, é que hoje estamos vivendo num tempo de graça, e nós estamos confundindo o que é a graça. A graça imerecida que nós recebemos diante de Deus, e que hoje não permite que nós sejamos fulminados quando nós pecamos, ela deve nos levar muito mais a uma reverência do que naquele tempo. Porque muitos daqueles homens não tiveram oportunidade. Muitos daqueles não tiveram e não tinham a presença do Espírito. E não teve o papel do Senhor Jesus Cristo, que veio trazendo novos ensinamentos e mostrando que o nosso Deus é amor. Mas uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês é que essa graça, vai chegar o momento que essa graça, Deus vai requerer a sua justiça. E a igreja de Cristo está vivendo esses dias. E, portanto, entendendo isso, precisamos mais ainda tomarmos a nossa posição. E a nossa posição na nossa família. O mundo está aí, trazendo muitas coisas para a destruição. Se existe um dos alvos de destruição nos dias atuais, é a família. E eu preciso me colocar na posição. Eu preciso decidir. Assim como Josué decidiu naquele momento e naquele encontro. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem servir. Escolha de que maneira vocês querem continuar vivendo. Escolham hoje o tipo de engano que vocês querem continuar levando a vida de vocês. O nosso Deus, Ele não aceita engano. O nosso Deus, Ele conhece o som do nosso coração. Ele sabe quem somos, como estamos diante dEle. E precisamos, cada dia, tomar essa decisão e essa postura de estarmos nos colocando como agentes de transformação em nossa família. E dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas que nesse serviço ao Senhor, a gente relembre esses pontos. Ame ao Senhor de todo o coração. Adore ao Senhor com exclusividade. Tema ao Senhor e obedeça acima de tudo e de todos. E tenha uma vida de dedicação completa a Ele. Isso é que é uma decisão de servir ao Senhor. Decida hoje mesmo a servir ao Senhor, vivendo em santidade diante dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé. E eu quero convidar aqui a nossa irmã Alessandra a fazer essa oração de encerramento. E hoje que é a oração dos jovens, dia dos jovens. Eu podia até, é o dia dos jovens? Hoje, sexta-feira. É hoje. Está terminando, não terminou ainda não, termina só meia-noite, quando você entrega para outra equipe. Ainda hoje é jovem. E eu quero convocar todos os jovens aqui, porque é um relógio. A gente só termina quando chega meia-noite. Até meia-noite o jovem está orando pela sua família. E eu gostaria de convidar todos os jovens que aqui estão, os casais jovens que aqui estão. Eu quero convidar o presidente, o pastor dos jovens, o nosso irmão Janderson, a sua esposa. Vocês precisam ser cobertos de oração. As batalhas estão intensas. Venham aqui à frente. Sobre a vida de vocês, sobre a vida dos jovens. Irmãos, eu trabalho com adolescentes. Nós estamos vivendo uma guerra. Eu conversando com a Alessandra alguns dias atrás, a gente estava perguntando, dizendo assim ao Senhor, precisamos aprender quais são as estratégias que a gente precisa usar para contra-atacar
os ensinamentos que nós temos recebido, que os nossos filhos estão recebendo. E esses filhos são os nossos filhos, estão sob a liderança do irmão Jânio. E a cobertura sobre ele e sua esposa deve ser grande. Nós temos visto aqui o nosso irmão com uma batalha incessante de levantar este ministério. Quão difícil tem sido. Sabe por quê, irmãos? As bandejas que os jovens estão recebendo aí fora são imensas. Bandejas terríveis. E que muitas vezes têm atacado a sua família. Porque muitos são pais de família, são chefes. Têm atacado, né, as esposas que também são. E nós precisamos nos colocar. Então você que é jovem, eu estou no 43, viu? Não é para dizer minha idade não, mas eu estou aqui. Mas eu tenho muito jovem que ainda está aí. E eu gostaria que você estivesse aqui. E que você pudesse orar. Você que tem idade, você foi chamada. A Bíblia diz, eu vos escolhi jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Eu convido a Alessandra, e nós vamos estar orando. Orando pelas famílias, mas orando pelos jovens. Orando pelos nossos adolescentes. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, porque Tu és grande, Tu és único e Tu és digno da adoração, do louvor, da exaltação. Nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, a palavra do Senhor que nesta noite foi ministrada aos nossos corações. Nós somos gratos ao Senhor, porque ela nos exorta, ela nos mostra o caminho por onde devemos andar. Nós queremos agradecer pela vida da Tua serva que trouxe esta palavra nesta noite, com o desafio e com o entendimento de que precisamos tomar uma decisão de Te servir com lealdade, de Te servir, Senhor, com temor. E por mais que não seja por medo, mas sempre há um tremor quando estamos diante da Tua presença. Por isso, Senhor, nesta noite, nós queremos apresentar todos os jovens desta comunidade, mas em especial essas pessoas que estão aqui à frente, os nossos irmãos, os jovens desta igreja, da Igreja Batista Fonte da Vida. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, com a sua boa mão, esteja abençoando cada lar aqui representado. Nós queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que haja presença abundante do Senhor em cada lar de cada jovem aqui, Senhor. Mas não somente de cada jovem, mas de cada pessoa, de cada irmão desta igreja. Hoje em especial, porque é o dia do jovem, nós estamos fazendo esta oração, mas pedimos ao Senhor que o Senhor os fortaleça os seus lares. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que os jovens são fortes e a palavra de Deus habita neles e eles já venceram o maligno. Por isso, Senhor, que haja posse desta palavra por cada jovem aqui à frente. Que cada um deles, Senhor, tome posse desta palavra. De que eles, a palavra do Senhor, quando habita dentro do nosso coração, ela não nos faz errar o caminho. Por isso que o salmista diz, como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esta é a palavra do Senhor. E esta palavra, Senhor, esteja no nosso coração, escondida, guardada, com temor e com tremor, sabendo que o Senhor haverá de um dia de vir à terra e nos fará também prestar contas de tudo quanto, ó Deus, nós temos ouvido, de tudo quanto tem sido ensinado a cada um de nós.
Nos ensina, Senhor, a guardar a Tua palavra e tomarmos a decisão todos os dias de que nós, eu e a nossa casa e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta mocidade. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar, com oração silenciosa, estamos despedidos. Quero convidar todas as mães, toda a igreja. No domingo nós teremos um evento importante, né, especial aqui. Né, uma homenagem ao Dia das Mães. Algo comercial, o Dia das Mães é todos os dias, né? Mas seguindo, né, o cronograma comercial, nós estaremos aqui também prestando com as nossas crianças, com o Ministério de Mensageiras do Rei, prestando homenagem às mães. Então, traga a sua mãe, traga a sua família, venha celebrar o Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para você. Amém? Deus abençoe.